Fé inteligente. Você já ouviu falar sobre isso? Já encontrou nas Escrituras algo que te direcione a isso? Bom, o que a gente sabe com certeza é que sem fé é impossível agradar a Deus. Será que pelo fato de ter uma fé inteligente também existe uma fé que não é inteligente, que seria de repente uma fé burra, que na verdade ao invés de nos ajudar pode nos prejudicar? Como anda a nossa fé? Precisamos estar atentos a esse detalhe, porque como eu disse, sem ela nós não vamos conseguir agradar a Deus. Bom, melhor você se arrumar aí no sofá, se posicionar direitinho, chamar os seus amigos, a sua família, para a gente poder bater um papo sobre essa questão de fé. E eu te convido a acompanhar essa edição do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. É sempre uma alegria nesse finalzinho de domingo poder entrar na sua casa, ser sempre muito bem recebido por você. Afinal de contas, tudo aquilo que nós preparamos durante a semana é para levar até você muito conhecimento e um conhecimento, obviamente, da Palavra de Deus. Depois desse dia que é super dedicado à família, né, à igreja, com certeza já foi no culto, já almoçou com a família, já reviu alguns parentes e tudo mais. Agora tem a oportunidade de descansar um pouquinho, poder relaxar aí no sofá e também ter a oportunidade de aprender. Esse é o nosso intuito, levar até você um pouquinho aqui através de um bate-papo, de um aprendizado da Palavra de Deus também. Por isso, fique muito atento, observe as respostas que irão aparecer para que você possa aprender, de repente confirmar aquilo que você já tem de conhecimento ou quem sabe abrir uma nova possibilidade. Com certeza o Consulta ao Doutor Temas Bíblicos também oferece essas oportunidades para você. E hoje, falando sobre um tema que é super relevante e prático na vida do cristão, sobre a fé. Como eu já disse na abertura, a Palavra de Deus nos ensina, né, lá no livro aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos ter fé. E hoje nós vamos falar sobre fé inteligente. Nós vamos entender direitinho esse termo e vamos explorar um pouquinho desse assunto. E para isso, é com muita alegria que já está aqui nos nossos estúdios e que nós damos as boas-vindas ao pastor Fabrício Costa. Pastor Fabrício, que é um amigo de longa data, já encontrei com ele muitas vezes no Vejam Só, nos debates do Vejam Só. Você que acompanha o Vejam Só também já deve ter encontrado o pastor Fabrício por lá. Pastor Fabrício, uma alegria recebê-lo nessa oportunidade aqui no Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, sem aquela pressão de ter que sair das armadilhas teológicas, né? Tocando. Zé, o prazer é todo meu mais uma vez, né? Uma alegria, uma honra para mim estar aqui. E como você disse aí, um assunto tão relevante, né? Porque hoje, infelizmente, há mesmo uma certa confusão no que diz respeito à fé. A gente busca muito fé, mas que fé estamos buscando Legal. E que fé nós estamos praticando? Então, é de fato muito importante o assunto. Muito bom, e vai ser com certeza uma oportunidade de aprendizado. Nós vamos aqui ter um longo tempo aqui para a gente bater um papo, né? Como eu falei, sem as armadilhas de sair desses embates teológicos. E sem esse tempo a gente vai poder discorrer bastante sobre o assunto. Mas antes da gente entrar no nosso tema, pastor Fabrício, eu queria que o irmão falasse dessa faceta aqui que eu não conhecia, mas que é a faceta de escritor. Eu estou aqui com o trabalho aqui do pastor Fabrício, né, em conjunto com o pastor Jamierson também, vou mostrar aí para a galera. Pastor Fabrício, fala um pouquinho desse trabalho, como é que surgiu essa faceta de escritor aí, como é que foi isso? Então, olha só, esse livro, ele é resultado de um projeto que a gente já aplica há alguns anos, que se chama Examine-se. E ele é voltado justamente para que a pessoa ela tenha uma descoberta acerca daquilo que de fato ela é emocionalmente. Por exemplo, nós temos cinco questões num questionário que está aí, perguntas do tipo assim, o que é mais difícil para você? Aí tem as opções, amar, confiar, perdoar. Então a pessoa vai marcando, então ela vai identificando quais são as suas próprias deficiências emocionais. Uma vez identificada, ela vai então ter um entendimento maior do que é cada uma delas aos olhos da Palavra de Deus. E não somente identificar e saber o que Deus pensa, mas como vencer.
Então esse projeto a gente já aplica já há alguns anos. E o conteúdo dele, tudo que a gente aborda, as maneiras, as saídas, então virou o conteúdo desse livro, que é o Muito Prazer, Eu Sou Você. Quando então a gente tem aquela descoberta assim, poxa, de fato eu estou assumindo que eu sou uma pessoa triste, mas eu preciso tratar essa tristeza. Mas por que essa tristeza? Como lidar com tristeza? Como é que Deus vê isso e como sair disso? E assim, aí é o conteúdo desse livro aí que em parceria, o Jamierson acabou entrando como coautor, né? E lançamos agora recentemente esse livro. Muito bom, com certeza uma dupla da pesada aí, é um trabalho muito bacana. No final do programa nós vamos passar os contatos do pastor Fabrício e aí você pode pegar outras informações também sobre o livro. Antes da gente repercutir algumas coisas que o pastor falou aqui, que também tem a ver com a nossa proposta, eu queria dar uma ênfase aqui à dedicatória aqui, que eu dei uma rápida folheada aqui, e vocês dedicam o livro à Igreja Evangélica Brasileira, um celeiro adormecido de vocacionados. Algumas semanas, pastor, eu estava aqui, inclusive, entrevistando um colega seu, né, um pastor também, e falei do texto de 1 Pedro. Certo. Né, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, falando da perspectiva, a partir desse texto, de que todo cristão, ele tem um chamado e ele é vocacionado. Exatamente. O texto diz isso, né? Sacerdócio real, ele traz essa perspectiva. Mas que a igreja literalmente abandonou isso, deixou isso de lado. Infelizmente. E lendo isso daqui me chamou muita atenção, porque imagino que o irmão tem essa perspectiva também. Sim, porque esse adormecido, dentro da visão, da ótica do contexto do livro, é justamente aqueles que eles estão dormindo nas próprias emoções. Eles têm uma fé sentimental. Tá. Né? Não é aquela fé fundamentada na verdade. Então, são pessoas que não conseguem entender as próprias emoções, os próprios sentimentos e não conseguem convergir os esforços ao ministério, ao chamado que existe, como você colocou muito bem. Todo cristão tem um chamado. Só que às vezes a gente fica olhando para o chamado do outro. Né? Eu até brinco, às vezes o camarada foi chamado para ser o Batman, mas ele quer ser o Robin. Só que não adianta, ele tem que fazer aquilo que foi chamado. Sim. Aí, como ele não entende, aquilo não ficou muito bem para ele ficou meio chateado, ele vai e guarda tudo. Aí ele adormece. Ou então, por conta de situações ou conflitos interiores, ou culpa, ou porque foi ofendido, né, por uma liderança ou alguém no caminho, ele então não soube lidar com isso. Abandonou o ministério. Então, as pessoas vão ficando para trás porque não conseguem fazer uma boa gestão de si mesmos. Esse é um grande problema, não só da igreja, é um problema mundial, a vida emocional do ser humano. Eu estava lendo um livro e o autor falava que o grande problema da vida é que a gente não tem a capacidade de gerenciá-la. Exatamente. A gente não sabe o que fazer com ela. A gente tem a vida à disposição. Às vezes somos bons na gestão da vida alheia. Não, aí não. Mas a nossa a gente não sabe muito bem como é que faz. Aí não vale, né, pastor? Infelizmente. Se a gente entrar nessa situação, aí nós vamos descobrir coisa muito pior, que de fato acontece realmente. Pastor, vamos começar a caminhar aqui no nosso tema dessa questão da fé inteligente. A gente já percebeu, pelas primeiras respostas, que o irmão faz uma divisão, né? Você tem uma fé baseada nas emoções, no sentimento. Isso. E aquela que seria a fé verdadeira, a fé inteligente. Exato. Essas são as duas definições de fé ou a gente tem um leque maior dessas definições? Olha, eu defino nesses dois pontos, por quê? O primeiro, que a gente chama de fé inteligente, é a que está fundamentada lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, quando diz que, ora, a fé é o firme fundamento. Então, há um fundamento das coisas que se esperam e a prova. Outra condição que é simplesmente certeza, convicção. A prova das coisas que se não veem. Então, a fé que ela é inteligente, ela tem fundamento. Ela não é cega. Existe essa expressão aí, bonita, tem até em música, né? Sim. A fé cega. Não existe fé cega. Pode existir um fideísmo cego, mas a fé, ela tem que ser fundamentada.
E quando a fé ela não tem fundamentos, mas ela repousa em sentimentos, né? Nossa, hoje eu estou com uma fé enorme. No outro dia, hoje eu não vou nem na igreja. Então, ela caminha segundo o que ela está sentindo. Então, ela não vai conseguir, de fato, viver o que é real, que a fé pode produzir para ela. Mas ela vai sempre colher experiências emocionais, sentimentais, que só vão gerar para ela algum bem-estar momentâneo, mas nada eficaz, como a fé genuína é capaz de gerar, né? Cria caminhos que não existem, transforma pessoas, muda situações. Essa é a fé fundamentada naquilo que Deus diz. Jesus claramente diz lá em Marcos, tudo é possível ao que crê. Então eu com fé nesta declaração de Jesus, eu posso de fato realizar muita coisa. Pastor, e essa fé emocional, que é baseada nos sentimentos, nas situações, nós temos exemplos bíblicos disso, assim, de personagens, porque às vezes a gente vê algumas questões, e eu vou citar aqui um exemplo, por exemplo, Abraão. Certo. Abraão é um homem que respondeu com fé, né? O pai da fé, o herói da fé, a Bíblia coloca assim. Mas em alguns momentos ele parecia duvidar. Por exemplo, quando às vezes que ele chegou no Egito, ele falou, passaram, né? Falou, não faz assim, faz assado, porque parecia que ele tinha uma dúvida também. A gente tem esses relatos também bíblicos de pessoas que tiveram envolvidas com o momento e as circunstâncias e acabaram tendo essa fé emocional, vivenciaram isso? Eu acredito que esses momentos, eles se assemelham a quando Pedro andou sobre as águas. Ele desceu do barco, quando Jesus disse para ele, vem, ele veio. Mas quando ele estava já andando sobre as águas, bateu um vento e ele então temeu e afundou. Só que Jesus, quando puxa ele, pergunta para ele assim, por que você duvidou? Então o texto inicialmente diz que ele temeu e afundou e Jesus pergunta para ele por que ele duvidou. Isso aponta o seguinte, que a fé genuína, a fé que de fato ela é inteligente, você pode em alguns momentos até estar realizando com um certo temor, mas você continua fazendo, você continua realizando. Mas quando entra a dúvida ela vai aniquilar a eficácia da fé, porque ela é o contrário. Agora, a fé emocional, ela não vai levar o indivíduo a realizações reais, mas só emocionais. Porque mais cedo ou mais tarde, aquilo que alguém pode entender que conseguiu, porque estava sentindo algo, fez e tal, ela vai ter um encontro com algum resultado que vai vir a fracassar. Porque não tem justamente fundamentos. Ou a fé tem fundamentos e ela de fato é algo seguro, capaz de realizar muitas coisas, ou ela é aquilo que está só ali, né? É a deriva. Ela está ali flutuando. Conforme o vento levar, ela vai. E se houver dúvida, então, naufraga mesmo completamente. Pastor, duas perguntas diante dessa perspectiva. A primeira, aproveitando o exemplo de Pedro, até para a gente fazer uma reflexão sobre isso, já que ele ali no momento teve dúvida. E a história dele não é de dúvida só nesse momento, né? Em outros momentos da história de Pedro a gente vê essa questão, mas depois foi um grande homem. Exato. De Deus, pregando o evangelho, Jesus mesmo falando com ele, apacenta as minhas ovelhas e tudo mais. Então a pessoa pode sair dessa fé emocional para essa fé inteligente, ela tem como sair desse caminho, mudar a perspectiva mentalmente dela? Sim, com certeza. Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós temos aí duas etapas. A fé que vem pelo ouvir e um ouvir aí que vem pela palavra. Esse ouvir a gente entende que é a revelação do próprio Deus. E que vai justamente nos fundamentar na sua palavra. Ele vai trazer a nossa crença, a nossa convicção, algo que ele promete, algo que ele diz que é possível, algo que ele aponta ou algo que ele direciona. Então, a minha vida está fundamentado em algo que Deus está fazendo ou Deus está direcionando. Essa é a fé que, de fato, ela está fundamentada e é inteligente. E aqueles que ainda não estão assim,
eles no caminhar, e como a mesma Bíblia diz, de fé em fé. Ele vai aprendendo, conforme vai caminhando com Deus, que de fato a fé, ela não é por vista, como Paulo diz aos Coríntios. Não se anda por vista, mas se anda por fé. Eu creio, eu tenho convicção disso. Ah, mas não é o que eu estou vendo. Amém, mas é o que eu estou crendo. Então, muitas vezes, os nossos sentimentos podem ir contra as nossas ações. Mas é justamente nessa hora que a fé inteligente vai ser eficaz. Porque eu vou passar por cima das minhas emoções, eu vou passar por cima dos meus medos, eu vou passar por cima das minhas culpas e vou simplesmente continuar fazendo o que a minha fé, baseada na palavra de Deus, está dizendo. Pastor, eu ia perguntar exatamente isso que o irmão falou, dessa questão do crescimento, em cima daquilo até da dedicatória, né, de vocacionados adormecidos. Isso. Como é que nós vamos aprender a fé e fundamentar a nossa fé se a gente tem uma dificuldade grande de ler a Bíblia? Mas essa eu vou deixar para depois, porque eu quero que o pastor responda o seguinte. Então, a fé pode ser um processo também. Sim. Porque muitas vezes quando a gente fala da conversão, e às vezes acontece mesmo, mas tem muita gente que acha que é aquela transformação. A pessoa se converteu, no segundo seguinte, mudou tudo. E algumas pessoas acontece isso mesmo. De fato. Mas a gente tem aqueles outros exemplos de que isso acontece, é um processo, é gradativo. Às vezes a pessoa ainda vai quebrando algumas cadeias, a coisa vai acontecendo. Existe essa progressão também na fé? Ou seja, a pessoa pode estar ali titubeante, às vezes está com a fé mais emocional, daqui a pouco já vai aprendendo, até num processo que culmina, né, com a nossa ida, aí sim está totalmente preparada? Exatamente, sim. Olha, eu creio piamente que, de fato, a fé, ela é algo paulatino mesmo. Legal. Vai crescendo. É de fé em fé mesmo. Hoje eu estou ousado, amanhã serei ousado mais um pouco. Hoje eu tenho uma dúvida nisso aqui, mas já estou combatendo. Amanhã já não tenho mais essa dúvida, já estou partindo para derrubar outra. E já estou mais ativo naquilo que eu balançava antes. Porque esse crescimento, e eu entendo também que não é só nesta fé, no que diz respeito a pôr em prática para atingir alvos que a gente estabelece, mas até em relação à salvação que você citou. Eu creio que a salvação é um processo. Fui salvo quando entreguei minha vida a Jesus, estou sendo salvo porque ainda estou no caminho, serei salvo se chegar até o fim. Fui salvo. Jesus disse que aquele que crê nele passou da morte para a vida. Eu criei. Passei da morte para a vida, fui salvo. Estou sendo salvo. Hebreus capítulo 3 vai dizer que nos tornamos participantes de Cristo se mantivermos a nossa confissão até o fim. Estou no caminho, estou sendo salvo. E serei salvo, quando Paulo vai falar em Romanos 8, que em esperança somos salvos. Então, aguardamos a redenção deste corpo. Então, é um processo. E fé é a mesma coisa. A gente vai andando com Deus, a gente vai se santificando mais, você vai ouvindo mais, você vai tendo mais experiências, não aquelas que ficam só nas experiências, né? Mas aquelas que realmente geram situações reais, transformações, mudanças, e esse crescimento, ele vai durar a vida inteira. É nisso que eu creio. E na perspectiva de Paulo, como o pastor já colocou várias vezes o exemplo dele, é uma questão realmente desse combate mesmo, né? E ele fala de batalhas internas, externas, até que no final ele reconhece que combateu e andou e tudo mais. E na vida do cristão é isso, né? Porque às vezes senão parece que, fui salvo e pronto, daqui agora é só esperar o momento. E não, você tem uma caminhada e nessa caminhada você vai desenvolvendo. Como se não houvesse um aperfeiçoamento da fé. Claro que há um crescimento, um amadurecimento constante, né? Dia após dia. Até para a gente poder lidar com os nossos irmãos, né? Porque sabendo que não é todo mundo que tem a mesma consciência que eu tenho, não tem a mesma experiência. Exatamente. E a gente precisa lidar nessa coisa. Eu tenho uma fé um pouquinho mais fraca. Lutero que falava isso, que fé, mesmo que fraca, ainda é fé. E ele valorizava muito. Exatamente. Porque às vezes a gente fica naquela de uma fé forte, desenvolvida, e é uma caminhada. Ainda que do tamanho de um grão de mostarda, pode muita coisa. Eu acho muito interessante essa perspectiva dele. Pastor, vamos voltar então a essa questão do fundamento que eu falei anteriormente.
A fé ela tem que estar fundamentada e o irmão Sim. já colocou aqui muito bem que ela precisa desse fundamento e esse fundamento são as promessas de Deus, a gente reconhecer que tudo aquilo que ele falou é verdade, vai se cumprir na nossa vida, ter essa perspectiva. Mas a gente só vai ter isso conhecendo essas promessas, tendo acesso a essas promessas, meditando nessas promessas, contemplando-as e a série de outros verbos que nós vamos colocar aí. Mas como é que isso vai acontecer se hoje nós estamos nessa questão lá da dedicatória do livro dos adormecidos? Então, exatamente. O povo de Deus parece não ansiar mais pela palavra de Deus, por esse estudo da palavra. E gente, quando eu falo isso, eu gosto muito de bater nessa tecla aqui, pastor Fabrício. Não é que a pessoa não vai na igreja, não é que ela não conhece os versículos, não é isso. Mas é você ter aquele momento devocional seu com Deus, de você ler a Bíblia mesmo, de meditar naquele texto. Não é ler muito, mas é ler todo dia, se alimentar. O corpo precisa do pão e o espírito precisa da palavra, senão não tem jeito. Como é que vai fundamentar a fé se não tem aonde fundamentar? Exatamente. Então, aí, infelizmente, é o que acontece. Não se fundamenta. Aí o indivíduo não cresce. Pastor, antes do irmão continuar, eu falo assim, às vezes o pessoal até pega no meu e fala, o Eliezer fica bravo, fica falando lá. Eu fico imaginando pastor, aqui só senta pastor, que tá ali, tem uma igreja, um monte de ovelha. Sim. E como que o pastor deve ficar desesperado com a ovelha que não quer desenvolver e crescer, exatamente. E fica ali se alimentando de migalhas, porque o tempo que a gente fica na igreja é muito pouco. Exatamente. Você vai pegar muito pouco. Exatamente. Pastor, fala um pouquinho que eu às vezes fico até... Não, mas é verdade. O que a gente às vezes esquece, estava até falando agora há pouco ali na recepção, com um abençoado ali, que a falta de reação do crente, muitas vezes, em se levantar e ter um combate contra ele mesmo, contra a carne, contra as emoções, aí vamos botar para o livro, sim. contra as vontades. Não existe muito esse combate mais de carne contra espírito, não. Não se lê mais muito sobre Gálatas 5, né, 17 em diante, o combate da carne e espírito, e também parece que não se pratica muito mais isso. Porque parece que a gente vai jogando na conta do diabo ou na conta de Deus os nossos fracassos e as nossas deficiências. E muitas vezes eu chamo de dependência a minha negligência. Eu não estou fazendo, não tenho resultados e explico essa falta de resultados. Porque é o diabo. Ou então, é Deus que não quis, porque se ele quisesse, ele já tinha feito. Não, peraí. Eu sempre digo isso. A Bíblia foi escrita para nós, não foi para o Espírito Santo. Eu tenho que ler a Bíblia e eu tenho que ter atitudes em relação ao que ela está me dizendo. Mas quando eu não faço isso e quero ficar lá como se eu não existisse nessa história, e existo, e sou peça-chave que me atrapalham muitas vezes, se eu não reajo à minha própria pessoa, às minhas próprias deficiências, eu fico um crente adormecido. Não tenho frutos. Eu não tenho experiências, de fato, não aquelas que ficam, arrepiou. Não é isso, isso não é experiência. Experiência que eu digo, experiência de vida, de transformação, de mudança. Então eu não tenho isso. A minha vida vai esfriando, eu vou me sentindo uma pessoa fraca, vou desanimando e aos poucos vou voltando de onde eu saí. Daqui a pouco eu estou igual ou pior ao que eu era. Porque simplesmente eu não combato, eu não reajo à carne que não quer fazer as coisas do Espírito. Porque a carne não se converte nunca, né? Isso é outra coisa que às vezes, eu não sei se todo crente sabe disso. A carne não se converte nunca. É por isso que ou você nasce de novo, ou você não anda com Deus. Ou temos um nascido de novo de fato, ou então não temos ninguém andando com Deus aí, porque a carne não se converte. Aí hoje eu estou no caminho, mas não quero fazer aquilo que o Espírito que me move. Eu não quero ter uma vida espiritual. Eu quero ter uma espécie de receita, né? Não, escuta, como é que eu faço para fazer isso? Seguinte, 7 semanas, 7 não sei o quê, vai, inventa um monte de troço lá, o que eu não sou contra, deixar claro, né? Façam campanhas na minha igreja, não é esse. A questão não é, o problema não é a campanha. O problema é fundamentar a vida nisso e não ter uma vida espiritual particular. Não, eu aconteço fora lá da igreja. A minha vida espiritual existe. Eu tenho uma vida espiritual quando ninguém está comigo, a minha vida espiritual existe.
Então, se não há essa reação, se não há essa postura, aí temos adormecidos. E que muitas vezes não entendem por que a vida espiritual não flui. Porque eles simplesmente não combatem a si mesmos. Muito bom. No próximo bloco a gente vai repercutir um pouquinho mais dessa questão que nós estamos falando aqui, dessa vivência, do porquê as pessoas não querem progredir na fé. O pastor Fabrício vai falar um pouquinho melhor sobre isso, inclusive dando possibilidades e de repente mostrando alguns caminhos para que a pessoa consiga sair disso. Nós vamos colocar também nesse caldeirão a questão de ansiedade, depressão, que são assuntos que fazem parte do nosso mundo e que também levam a culpa, né, pastor? Exato. A gente falou aqui de Deus e do diabo, mas ansiedade, depressão, esses transtornos assim também acabam levando muita culpa nesse sentido, principalmente de uma letargia ou daquela pessoa que está acomodada na sua situação, tá bom? Mas isso é no próximo bloco. Fica ligadinho aí que o nosso intervalo é rápido, temas bíblicos vai, mas daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Estamos de volta, Consulta ao Doutor. Eu avisei que o intervalo era rápido. Você ficou aí na cozinha, pegando aquele copo de água, foi atrás de um cafezinho, né? Aquele lanchinho da noite, né? Saltando a geladeira uma hora dessa da noite, né? Volta logo para a sala para você poder acompanhar aqui o nosso segundo bloco. E recebendo aqui com muita alegria o pastor Fabrício Costa, ele que tem nos ajudado a decifrar os enigmas dessa fé inteligente. A gente já no primeiro bloco aprendeu bastante sobre a diferença da fé que é baseada nas emoções, né, no sentimento, dessa fé que é baseada no firme fundamento, lá do texto de Hebreus 11, capítulo 11, né, versículo 1, depois mais para frente no versículo 6, que fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, e é ali que está baseada essa fé inteligente. Pastor Fabrício, no final do primeiro bloco, nós encerramos com aquela nossa... aquele nosso diagnóstico de que o cristão ele está muito satisfeito com aquilo que ele recebe. Então, ele recebe ali um pouquinho de um alimento na igreja, num domingo à noite, num culto, tem aquelas sensações, né, que nós falamos e tudo mais, mas ele parece não querer progredir. Eu queria repercutir um pouquinho isso com o irmão tem mais experiência do campo mesmo, de ação, né, de lida com as ovelhas, com pessoas. Por que o cristão ele fica tão acomodado? Por que ele parece que para ele tá bom, tá satisfeito com aquilo que ele tem e ele não anseia por algo mais? Não vale falar que nos anos 70 era diferente, que nos anos 80... Sempre que eu faço essa pergunta pro meu pai, vai falar, mas antigamente era diferente, assim. Hoje em dia o povo tá parado. E se era diferente mesmo, por que paralisou? O que aconteceu? Olha, eu tenho duas explicações para isso. Esse esfriamento, ou é por, vamos chamar de esfriamento, né? Essa falta de busca. Sim, sim. Já que estamos falando de cristãos, né? Sim. Ou é falta de conhecimento, não busca, simplesmente não busca, não conhece, não tem uma comunhão profunda, não tem um relacionamento profundo, não busca. E o ser humano é assim, quanto mais você faz, mais você quer fazer. E quanto menos você faz, menos você quer fazer. Tudo é assim. Você pode ver, você começa uma academia aí, foi 3 meses, daqui a pouco, aí tá doendo aqui, tá doendo ali, não foi mais, depois você não quer mais voltar. Mas aquele que insiste, ele vai acostuma. Leitura é a mesma coisa. Sim. Quem ora muito, tem vontade de orar. Quem ora pouquíssimo, quando lembra que tem que orar, fica chateado. Não, tem que orar ainda, oh, meu Deus do céu. Porque não pratica, não busca. Então, não há conhecimento. E o número 2, simplesmente... está um pouco voltado mais ainda para as coisas dessa vida, né? Está investindo ainda na carne um pouco mais e o espírito recebe menos. Então, busca-se mais no que diz respeito à vida natural, à carne, e o espírito não se busca muito. Então, eu atribuo a esses 2 pontos, esse esfriamento aí. O crente, ou ele conhece pouco, e por isso não há interesse numa busca mais profunda, ou então realmente ele tem outro alvo, que não é Deus mais na vida dele.
Porque daí entra a questão muito da prioridade, né? Prioridade. Se a pessoa não tem como prioridade a vida espiritual, e aí o pastor falou bem, tudo vai ser um sacrifício, né? E sempre quando a gente fala da leitura da Bíblia, até da oração mesmo, nesse momento devocional, entra muito nessa questão, né? Puxa, ela vai ter que fazer. Ah, mas eu não tenho tempo. Isso. Ah, mas eu não sei o quê. E aí começa a colocar uma série de questões. Ah, hoje a rotina é diferente. Ah, hoje a dinâmica é outra. Que o indivíduo tem o Espírito de Deus dentro dele. Sim. E que o próprio texto bíblico diz que esse Espírito se entristece. Que nós não devemos extinguir o Espírito de Deus. Então, sem dúvida alguma, tem uma luzinha lá dentro desse crente que pisca, dizendo assim, ó, você precisa orar mais. E ele sabe disso, concorda com isso, mas não reage a isso. Você precisa ler mais a Bíblia. Ah, é preciso mesmo, mas não lê. Então, há uma cobrança, há uma concordância com essa cobrança, mas não há uma reação a isso. Aí temos a letargia que você mencionou. O crente fica ali paralisado. Mas, pastor, sabe, às vezes me chama muita atenção essa questão, porque é meio contraditória. Por exemplo, a gente vive hoje numa sociedade que ela é completamente ativa. Hoje não sei se seria o maior pecado hoje da sociedade, mas você falar de preguiça, de pessoa que não quer crescer, que não quer avançar, todo mundo já vai olhar, esse cara aí não vai gostar muito. Mas parece que na questão espiritual não tem essa preocupação, até mesmo dentro das igrejas. Porque se você fala com os crentes, o crente hoje ele quer estudar, ele quer trabalhar mais, ele quer ter um emprego melhor, é uma questão que todo mundo quer, é difícil, que provavelmente é diferente de alguns anos atrás, onde, se eu tiver um emprego com carteira assinada tá bom, se eu conseguir sustentar minha casa tá bom, mudou muito a perspectiva. Exato. Hoje você tem que ter sempre o melhor, tá sempre buscando mais, mas parece que para a questão espiritual isso não faz muito sentido, né? Pois então, é que tá. Você disse sobre a prioridade, né? O alvo, não que estudar não seja uma bênção, tenho que estudar, eu tenho que buscar o melhor, claro, mas esses não são os alvos primários da minha vida. Esse é o grande problema. Você vê, infelizmente, hoje não são muitos os crentes que vivem para Deus. Viver para Deus, lembrando que Paulo disse à igreja, olha, ele dizendo que o viver para mim é Cristo. Morrer é lucro. A vida para ele era Jesus Cristo. E ele chega a dizer, não vivo eu, Cristo vive em mim. Essa não é uma realidade de todos nós. Conheça Jesus. Jesus vive em mim. Mas a vida de Cristo nem sempre realmente flui. Nem sempre é o meu alvo. Nem sempre é o que eu anseio, né? Eu confundo um pouco e às vezes eu inverto os valores. Eu quero Deus, mas depois. Aí é aquela luta intensa de Deus com a criatura, tentando gerar naquele coração um coração que o honre, que lhe dê primazia. E essa luta, esse combate constante. E sendo que o indivíduo, como já disse aqui, ele tem o Espírito do próprio Deus para ajudá-lo nisso. Mas se não há uma correspondência, se eu não ceder a esse clamor do próprio Espírito de Deus em mim, eu vou ceder ao clamor da carne. E aí, para você que de repente não está vendo conexão entre o tema e aquilo que a gente está falando, é exatamente nessa batalha de prioridade que você coloca as suas emoções em primeiro lugar, aquilo que você sente, e aí a sua fé vai ser baseada nisso. Exatamente. Se eu não me engano, na verdade vai me faltar aqui o autor, direitinho o nome dele, mas depois eu busco, ainda que em uma outra edição eu confiro. Mas que o autor falava que o verdadeiro evangelho não é que tudo vai ficar bem na sua vida, mas é que independente das circunstâncias, Cristo será suficiente em todas as coisas, que é a mensagem da carta aos Colossenses, que fala da suficiência de Cristo, né? Que tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle, para Ele e tudo mais. Mas o cristão não tem isso. Pois é. E aí que entra exatamente essa perspectiva da fé emocional e da fé inteligente. Exato. A pessoa coloca prioridade à emoção, uma hora isso vai falhar. E por que parece que essa fé emocional é muito mais evidente do que a fé inteligente? Porque as pessoas, elas não sabem lidar com a vida emocional. Elas são guiadas pelas emoções. E isso é um perigo. Mas é um perigo, por exemplo, na perspectiva de Jeremias, que fala que o nosso coração é extremamente corrupto, nesse sentido?
Jeremias 17, né? Vai dizer que o coração, ele é mau, ele é ruim, ele é perverso, mais do que todas as coisas. Aí você pode pôr o diabo junto aí. Porque vamos lembrar que lá no Éden, quando Deus coloca lá Adão e Eva, Deus não previne Adão da presença da serpente no jardim. Simplesmente Deus não fala nada, mas fala para Adão: no dia que você comer do fruto proibido, você vai morrer. Por que Deus não previne Adão da presença da serpente? Porque a serpente não era o maior perigo para Adão. Quem era o maior perigo para Adão? Ele mesmo. Ele. Se você respondeu Eva aí, você para, viu? Não é nada disso não, tá bom? Cutucou já a mulher do lado, ele lembra? Não, o problema era Adão. Tiago fala disso também. Que é a tentação, né, no nosso coração, e aí nasce a cobiça, e ele tem ali todo o caminho falando exatamente do mal interior, realmente. E pastor, diante disso, assim, dessa perspectiva da nossa dificuldade, como é que a pessoa vai fazer para sair disso daí? Que passo que ela vai dar? Falar, não, eu preciso tomar um rumo na minha vida, principalmente espiritual, né? O que ela vai fazer? O que ela pode fazer para caminhar, né, e tentar sair dessa armadilha aí? Então, aí a gente vai voltar pro livro que tem no conteúdo. Você vai identificar quais são as suas deficiências emocionais, que são um problema para você. Aí alguém pode dizer assim, tá, mas como é que eu vou saber que eu tenho uma deficiência emocional? Muito bem, por exemplo, Jesus disse em Mateus 5, amai os vossos inimigos. Eu não consigo amar o meu inimigo. Você tem uma deficiência. Ah, mas eu tenho que amar. Ué, Jesus falou para amar. Ah, mas eu tenho que ter um sentimento por ele? Não, porque amor não se define em sentimentos. Amor se define em atitudes. Porque eu não tenho que ter sentimentos pelo meu inimigo, eu tenho que ter boas atitudes para com ele. Foi o que Jesus fez. E é o que eu preciso fazer. Então eu vou identificando essas minhas deficiências. Ah, eu não consigo perdoar. Quando não diz assim, eu não estou sentindo que eu tenho que perdoar. A fé emocional aí. Você não tem que sentir. Jesus disse em Marcos 11, quando você estiver orando, perdoa se alguém tem alguma coisa contra você. Ele não perguntou o que foi, se foi grave ou se não foi. Perdoa, ponto. E se você não perdoar, você não tem perdão de Deus também. Então, eu não tenho que sentir nada, eu tenho que chegar e fazer. Então são atitudes. Então eu vou identificando essas minhas emoções que me atrapalham, não deixam eu cumprir o que Deus está dizendo, está por escrito a sua vontade. E muitas vezes, em detrimento do que estou sentindo, eu atropelo a palavra de Deus para fazer o que as minhas emoções estão dizendo. Então, eu vou pegar o caminho contrário. O que a Bíblia diz? Então, tem que amar o inimigo. Ah, mas não consigo. Ah, eu vou aprender. Eu vou ter atitudes para com ele, de paz e de bem. Se eu fizer isso, eu estou amando. Olha, eu preciso ser uma pessoa que perdoa. Ah, mas a marca está profunda. Amém. Eu sei, eu também fiz muitas marcas profundas em Jesus Cristo. E estou perdoado hoje, porque cheguei diante dele, confessei o meu pecado e pedi o perdão. Estou perdoado, vou fazer a mesma coisa. Alguém me ofendeu, eu vou decidir perdoar esta pessoa. É decisão. Aí que é a fé inteligente. Por quê? Porque quando Jesus diz perdoa, eu não tenho outra opção. Eu só me resta fazer o que ele disse. Então eu não considero o que estou sentindo. Eu simplesmente ponho em prática o que Jesus está dizendo. Então eu vou identificando essas minhas deficiências. Ah, eu sou uma pessoa muito triste. Ah, por quê? Eu tenho que deixar de ser. A tristeza me atrapalha na obra de Deus. Quantas vezes eu posso deixar de evangelizar alguém porque naquele dia eu não estou legal? Ah, não amanheci bem. Não evangelizei. Quem que perdeu? O reino perdeu. Porque a carne não deixou que o Espírito fizesse o que precisaria ser feito. Então, esse é o caminho. É uma luta árdua, mas é uma luta gloriosa. Muito bom. Pastor, diante dessa perspectiva de cumprir aquilo que Jesus manda, ele mandou, nós vamos fazer, quando a gente olha por um outro prisma, a coisa fica muito séria, né? Quando Jesus fala que quem me ama, obedece aos meus mandamentos. Exato. Aquilo que eu falei, né? Aquilo que eu ordenei, a pessoa vai obedecer. É claro que a gente sabe da batalha constante.
Mas a gente tem muito disso de falar, né? A gente principalmente cantar, né? De que é o meu rei, é o meu senhor, eu deixo tudo, eu faço tudo. Mas depois, quando entra mesmo nessa questão, a gente começa a fazer uma seleção. E isso é muito sério. Exatamente. Porque a partir do momento que você... Imagina Jesus fazendo essa... Vamos ver quem me ama mesmo, quem obedece aos meus... Porque Jesus não vai ver quem cantou, quem não cantou. Ele vai ver quem está tendo atitudes. Exato. E é aí que nós vamos entrar. E, às vezes, essa questão incomoda demais. Porque a pessoa não consegue ter atitude baseada no sentimento. Eu não posso, ou eu não estou sentindo, ou eu não consigo. Quando, na verdade, ela falou que ama, mas não consegue obedecer. Exato. E aí, como é que ela vai fazer? Será que ela ama mesmo? Pois é. Não, então, infelizmente, no fundo, não ama. Como tem muita gente que, no fundo, não perdoa e acha que perdoa. E vamos lembrar aqui, como a gente já falou, o perdão, ele tem esse viés aí, que ele é condicional. Se você perdoou, você tem perdão de Deus. Se você não perdoou, não espere perdão de Deus. Porque é o que Jesus deixou claro, Marcos 11, 25 e 26, dizendo aos discípulos. Então, infelizmente, tem muita gente aí na obra de Deus sem o perdão de Deus. Então aí. Mas cedo ou mais tarde eles vão entender que muitas áreas da vida estão estranhas. Por quê? Porque não estão exercendo fundamentos, né? Rudimentos da fé. Perdão, amor. Então, não aplica. E isso porque a emoção não deixa. E você lembrou bem esse versículo maravilhoso de João. Jesus está dizendo, eu vou explicar para vocês, em outras palavras, né? Uhum. Quem é que me ama? Não é quem está chorando por mim. Não é quem está dizendo assim, Jesus, tu é lindo. Não é quem está me falando isso. É quem está guardando, aquele que tem as minhas palavras e as pratica. Então, é quem tem atitudes em relação ao que eu falo. É esse que me ama. E não só aquele que fala, mas aquele que faz. Então Jesus aí já tirou a fé sentimental do script. Não existe essa fé sentimental no evangelho genuíno. A fé real é aquela que ela é demonstrada. E por isso Tiago vai dizer lá que a fé sem obras, ou seja, a fé sem atitudes, ela é morta. Não adianta só falar. É preciso fazer. Foi Agostinho que disse, né? Pregue o evangelho. Se for preciso, use palavras. Sim. A minha vida tem que demonstrar o que eu creio. Sim, Jesus mesmo fala, né, dessas pedras eu posso fazer aqui filhos de Abraão aqui, eu não preciso dessas questões todas, que é muito nesse sentido de que Agostinho fala de você viver. E pastor, quando o irmão falou aqui de que o amor é atitude, isso é um choque tão grande, porque a gente fala muito, e o cristianismo é baseado muito, né, nessa falação, né? Uhum. E infelizmente a gente vê pouca atitude, e aí não só do cristão, mas numa perspectiva mais global, da própria igreja. A igreja está muito ausente hoje do cenário cultural, do cenário social, ela não se envolve mais com a sociedade. É também a igreja, de maneira coletiva agora, baseado muito nessa fé sentimental também? Eu creio que sim. Tá adormecida por conta do sentimentalismo, que ele inibe as ações e as atitudes, que são conforme o que Jesus disse, o que ele ensinou, o que ele determinou. Então, a gente muitas vezes trafega justamente naquilo. O que você acha? Sim. Você está sentindo? E isso é um problema gravíssimo. A fé não consegue fluir. Você não consegue, de fato, gerar um milagre, porque você passou por cima de você. Você deixou o medo de lado e falou, não, mas Jesus disse que sim, eu vou para cima, eu acredito no que ele disse. Passou por cima. As emoções ficaram para trás. Essa é a grande vitória. Esse é o nosso caminho diário. Essa é a nossa luta intensa, todos os dias. Eu até brinco com o pessoal, que todo dia eu levanto de manhã, aí olho no espelho assim, olho bem para minha cara e digo assim, hoje você não vai me atrapalhar, não. Estou de olho em você. Porque eu sou um problema para mim. Sim. Eu tenho que saber isso. Talvez o maior deles. Com certeza o maior deles. Porque tem coisa, porque assim, quando é demônio, você expulsa, né? Mas quando sou eu, não dá para falar assim, sai Fabrício. Não saio não saio. Para com isso, não paro.
Por isso que a carne, não adianta você expulsar a carne. Ou ela morre, ou então não tem negócio. E pastor, essa é uma grande dificuldade também, e eu não sei se ela é atual, moderna, ou seja, é algo do ser humano, provavelmente é algo do ser humano, e eu vou citar um exemplo disso também, de você sempre jogar a culpa em alguém. Então, quando você assume que você é o problema, você já dá um grande passo para solucionar. Exato. Porque, quando eu fui fazer a pergunta, eu lembrei o caso de Adão, quando Deus chega a Eva, fala, não, foi a serpente. Adão fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu estava quieta aqui na minha. Jogando mas uma foi batata quente pro outro. Exatamente. Então, desde a criação, o homem já tem essa postura de passar, de não assumir a sua dificuldade. Exatamente. Eu não sei se esse seria o grande, mas eu acho que para começar, seria por aí. Sim, exatamente, porque o homem natural, ele ele é muito, como é que eu vou usar o termo aqui? Pastor, eu sei que o irmão não é calvinista. É muito metido. Eu sei que o irmão não é calvinista, não sei se tem essa prerrogativa no arminianismo, mas eu acho que tem também, da depravação total. Sim. De que o homem não tem, ele sozinho, ele não tem solução. Ele não consegue. Sem uma iluminação. Só conhece a Deus por conta do próprio Deus se manifestar a Ele. E eu sei que tem muita gente que é contra essa história da depravação total, não, o ser humano tem jeito, mas eu definitivamente eu não consigo ver. Não consigo, eu tenho ainda as minhas dificuldades com o calvinismo, estou lá, mas ainda tenho os meus questionamentos, mas essa questão da depravação total, assim, isso é muito clara, porque o homem não tem... É só a gente ver a nossa sociedade, você não precisa nem fazer muita... Não. Liga no jornal das 18 que você vai ver tudo que está acontecendo lá, as notícias, e você vai ter certeza que o homem é totalmente depravado, não tem solução. Então, aí você vê, e dentro já dessa natureza, o homem... Sabendo disso, então, como você disse, Deus se revelou a ele. Ele, então, foi iluminado, teve a revelação do próprio Deus. E ele, então, agora precisa aprender que ele tem que combater a essa carne aqui, que é completamente contra esse Deus que se apresentou a ele. Aí que começa a vida cristã, aí vem muita renúncia. Jesus vai falar muito de renúncia. Aquele que não renunciar a si mesmo não vai me seguir. Ponto. Não tem jeito. Então, muitas vezes, que eu estava falando aqui, o ser humano, ele já é, naturalmente, muito nariz empinado. Eu já tive experiência de estar evangelizando alguém, e quando chegou nesse ponto assim, você quer entregar a sua vida para Jesus? A pessoa deu uma parada, porque, não, mas peraí, quem vai controlar a minha vida? Quem controla a minha vida sou eu. E ainda que a pessoa já percebeu que ela controlando a vida dela é um fiasco. Mas ela não quer que ninguém ponha a mão na minha vida. Então fica lá aquela carne reinando e a pessoa não consegue ter um crescimento espiritual. Porque simplesmente não combate a carne, as emoções, a natureza humana caída, perversa, corrompida. E aí não tem jeito. Não temos vida espiritual. Sem dúvida nenhuma. E aí o povo realmente padece. Sem dúvida. Pastor Fabrício, vamos falar um pouquinho desses que são os grandes males do século XXI, principalmente na questão de saúde pública, né? Depressão e ansiedade, que são transtornos que estão aí e cada dia mais a população vem padecendo com isso. Como é que eles afetam a dinâmica da fé? Qual é o papel da depressão, da ansiedade nesse caldeirão que nós estamos colocando aí da fé? Como é que eles entram nessa perspectiva? Então, olha só, eu particularmente, eu tive síndrome de pânico por 9 anos. Eu tomei remédio controlado e tal. E o problema dessas questões, que já são um grau emocional já bastante machucado, eles chegam realmente ao ponto de quase que interrompe um fluir da fé. Porque é um combate muito grande da pessoa com ela mesma, ela não entende o que está acontecendo, é uma tristeza profunda, é uma falta de atitude, ela passa até às vezes não amar nem mais a própria vida, quanto mais almejar algo sobrenatural, espiritual. Ela aguarda muitas vezes a cura, né? Uma mudança, mas aí vai faltar aquilo que a gente já falou aqui. Muitas vezes o que muda esse quadro
reação. Eu preciso reagir. Esses quadros aí de depressão, o Brasil é o 5º em depressão no mundo. Está atrás de Austrália, Estônia, Estados Unidos. Nós somos o 1º em ansiedade no planeta. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. $1 trilhão são gastos globalmente por ano por conta de situações emocionais e sentimentais. 80% das demissões nas empresas são por conta de deficiência emocional, não é deficiência técnica. O indivíduo sabe trabalhar. Ele não sabe lidar com as situações. Ele não sabe se portar, ele não consegue conviver direito, ele não confia, ele centraliza e isso dificulta. Então é um problema mundial esse aí. Então isso precisa ser observado de frente e ter uma atitude forte em relação a isso aí. E é justamente aí que, de novo, volta a questão do livro, do conteúdo, onde então você vai atrás disso. Espera aí, por que eu não consigo me relacionar com as pessoas? Porque eu não confio nas pessoas. Por que eu não confio nas pessoas? Se não tem confiança, não tem aliança. Eu não consigo nenhum relacionamento genuíno se eu não confio. E se tenho relacionamentos sem confiança, eu tenho falsos relacionamentos. Porque eu finjo que confio em você e o outro finge que confia em mim. Temos um relacionamento aí completamente frágil, inexistente. A aliança, ela está fundamentada em palavras. Até o casamento é assim. Você promete na tristeza, na alegria. Prometo. Então, são palavras que estão firmando a aliança. Quando a pessoa conhece a Deus, é a mesma coisa. Eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu estou falando. Romanos 10, né? Aquele que confessar. Aquele que no coração crê e com a boca confessar. Alianças são palavras, não são sentimentos, não são emoções. Aí a pessoa não lida com isso. Aí aquilo vai crescendo, aí fica fora do controle, inibe as atitudes de fé. Aí vem, como você lembrou, a depressão, vem aí pessoas que têm culpa profunda, vivem há anos lembrando de algo que aconteceu em 1974. Nem existe mais nada daquilo, mas está lá na consciência dela. Ela não consegue se perdoar. Aí ela fala assim, eu até peço perdão, mas eu não me sinto perdoada. Mas aonde é que a fé genuína diz que você tem que se sentir perdoado? A Bíblia diz, em 1 João 1,9, que se eu confesso o meu pecado, Deus, que é fiel e justo, Ele perdoa os meus pecados e me purifica de toda injustiça. Então, eu assumo essa palavra. Se estou sentindo ou se não estou, não importa. Mas está perdoado. Então, ou eu alimento os sentimentos, ou eu invisto no que está escrito. Ou eu reajo ao sentimentalismo que está acabando comigo, ou eu vou naufragar com ele. Então, tem que ter reação. Sempre tem que haver uma reação. E a vida emocional interfere na vida espiritual justamente porque a vida espiritual não consegue fluir. Porque o emocional joga a pessoa para baixo e ela não tem mais nenhuma atitude, quase nenhuma, em busca de vida, de mudança, de crescimento, de experiências novas. Acaba não acontecendo isso. Aí fica difícil mesmo. Infelizmente, esse nosso bloco também terminou, né? O nosso bate-papo está tão agradável que o tempo vai passando rapidíssimo. Mas no próximo bloco, nós vamos repercutir um pouquinho mais disso que o pastor Fabrício acabou de falar, essa questão dos relacionamentos, que é super importante, eu tenho certeza que gera muita dúvida também. Será que, de repente, se a pessoa, então, ela tem problemas nos relacionamentos, é porque ela está baseando em situações erradas? Afinal de contas, se ela esperar algo bom do ser humano, provavelmente ela não vai receber. Talvez se ela colocar a fé e a confiança em Cristo, isso daí mude. Nós vamos falar também sobre autoconhecimento, quanto isso é importante para essa caminhada de fé inteligente. E o pastor Fabrício vai falar um pouquinho das dificuldades que ele enfrenta quando ele fala desses temas na igreja. Será que a igreja aceita isso muito bem? A gente sabe que tem muita igreja que não aceita muito essa questão. Bom, nós vamos falar disso no próximo bloco, tá bom? Você fica ligadinho aí. Mas antes do nosso intervalo, tem aquele recado super especial do Shopping do Povo. Confira.
Para você que está acompanhando a programação da HIT, hoje eu estou aqui com uma super dica do Shopping do Povo. É o livro Como se tornar um cristão bem-sucedido, do autor Gordon Lindsay. Então, você que gosta de evangelizar, é um livro que não tem muitas páginas, porém tem um conhecimento muito profundo para você que deseja ser este cristão bem-sucedido. Esse livro ele está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô, também no nosso site spovo.com.br e no Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. Muito bom, já estamos de volta com Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, nessa noite falando sobre fé inteligente. Recebendo aqui em nossos estúdios com muita alegria o pastor Fabrício Costa, ele que tem nos ajudado a decifrar os enigmas desse tema, que é bem difícil e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando desde o começo já aprendeu muita coisa e tem muita coisa para você colocar em prática. Eu falei logo no começo, pastor Fabrício, quando quer um tema prático, tem muita gente quando acha que fala de fé assim, né? Ah, é o sobrenatural, espiritual, isso não vai chegar nas nossas mãos. Mas quando a gente fala de atitude, que são essas respostas, aí não tem jeito. Se a pessoa não praticar aquilo que ela está falando, ela nunca vai ter uma fé inteligente. Ela nunca vai sair de uma vida simplesmente de livro, de letra e praticar aquilo que ela vive. Experimentar mudança, experimentar a vida de fato, né? Nunca vai ter. Então vai ser uma grande dificuldade. Então, sempre que a gente falar de fé, tenha certeza que envolve muito a vida prática. Pastor, a gente encerrou o último bloco falando sobre essas questões da ansiedade, da depressão, dessas dificuldades. E já nessa questão, a igreja já enfrenta ou já tem muita dificuldade de lidar. Porque hoje a gente sabe que a depressão é um grande mal que assola a sociedade. Imagino que pela dinâmica com que a gente vive, de respostas tão rápidas, e precisa uma pressão muito grande, a pessoa não consegue sustentar isso, acaba sofrendo. O irmão percebe a igreja preparada para lidar com esses transtornos tão atuais? Olha, eu acredito que não da maneira que deveria. Porque, como a gente já disse aqui no começo, às vezes a gente joga muito na conta do diabo muitas coisas. Ou na conta de outras, ou de Deus ou de outras situações. Agora, a depressão, muitas vezes, ela é encarada assim, friamente, como é demônio. Quando me perguntam assim, você teve depressão, teve síndrome de pânico, como é que você saiu? Eu falo assim, olha, eu fiz uso de todas as alternativas. Fui no médico? Fui. Tomei remédio? Tomei. Orei ao Senhor. Eu busquei um conhecimento mais profundo das minhas deficiências. Eu sempre fui uma criança medrosa. E vi a ser um adulto medroso. Isso me gerou ansiedade e depois tive um quadro acentuado de síndrome de pânico. Eu comecei a trabalhar isso, eu peguei o caminho de volta. Não, peraí, por que eu sou ansioso assim? Por que eu sou medroso assim? Eu preciso controlar isso. Não fugir do medo, porque medo você só vence confrontando. Quer fugir? Foge das paixões da carne. Mas medo você enfrenta. Porque é no confronto que a gente vence. A questão do medo. Então foi o que eu comecei a fazer. Então, com a ajuda de todas essas ferramentas, eu hoje, há 22 anos, eu estou livre da síndrome de pânico. Muito bom. Pastor, a gente comentou também a questão dos relacionamentos. E o pastor até falou de confiança, né? Exato. Se você não confia e tudo mais. Como é que vai funcionar essa questão, pastor? Principalmente nessa perspectiva de que a pessoa vai te decepcionar. Não tem jeito. Em algum momento, nos relacionamentos, sejam eles profissionais, sejam amizades, no casamento, pais e filhos, uma hora a pessoa vai te decepcionar. Exato. E se você está com o seu sentimento baseado naquilo, isso vai ser um grande problema. Exato.
esse é o grande mal, a pessoa troca então a perspectiva, ela não está baseada naquele relacionamento em Cristo, mas está baseada na confiança ou naquilo que a outra pessoa pode oferecer. Achando, se esquecendo que todo relacionamento envolve pessoas imperfeitas. Não existe um relacionamento neste mundo que envolvam pessoas perfeitas. Todos são imperfeitos. Então eu posso esperar, como você disse, mas cedo ou mais tarde, aquele grande amigo, ele pode me ferir. Como eu posso feri-lo também, sem querer. O ser humano, ele querendo acertar, ele erra, não é assim? Sim. É natural isso aí da gente. Mas eu preciso saber disso. Mas quando eu deposito nas mãos de um imperfeito a minha felicidade, eu vou ter problemas sérios. Quando eu fico esperando do imperfeito uma grande perfeição, um amor incondicional, ou algo que realmente vai manter a minha vida existindo porque eu encontrei alguém e tal. Se eu não encarar que as minhas alianças são feitas com pessoas imperfeitas como eu vou me entristecer muitas vezes na vida. Vou ter muitos inimigos, vou achar que sou a pessoa mais traída do planeta e me esqueço que eu também traio, eu também erro, eu também fracasso, querendo acertar. Quantas pessoas podem estar machucadas hoje por mim e eu não sei? Como muitas talvez já me machucaram e elas não sabem, eu nunca falei nada. Mas aí é algo que a gente resolve. Eu perdoo isso, eu resolvo isso. Então, quando eu me lembro que as alianças, eu estou aqui casando com uma pessoa imperfeita, eu estou aqui iniciando uma sociedade com uma pessoa imperfeita, olha aqui, eu estou numa igreja cheia de pessoas imperfeitas, eu vou entender muito bem. Eu falei, poxa, amém, olha quanta gente igual a mim, eu só tenho aqui agora que praticar o amor. Eu vou amar o imperfeito, eu vou perdoar a ofensa, eu vou estender a minha mão, eu vou ajudar, eu vou cooperar, eu vou viver esta aliança independente do que eu estou sentindo. Mas as minhas atitudes é que vão fazer com que as minhas sociedades, os meus relacionamentos subsistam. O problema do casamento, inclusive, é que às vezes a pessoa entende que o amor é mesmo sentimento. O sentimento, ele é fundamental no que diz respeito ao homem e mulher. Pô, ele olhou, gostou, achou bonita, achou bonito. Então teve aquele sentimento, isso te aproximou. Amém. Isso é natural, é salutar, é isso mesmo. Mas uma vez que se consolidou ali uma aliança, então agora nós vamos nos ajuntar, pode saber que a partir daquele momento não é mais o sentimento que vai governar essa união. Mas é as palavras. É o que eu disse para você que eu vou fazer, é isso que vai nos sustentar. Porque chega um tempo em que as emoções, elas caem, né? Elas, como são sempre oscilantes, qualquer relacionamento é assim. Tem tempo que, sabe, não é mais como era no namoro. Esse momento chega. E como é que você lida com esse momento? Você se mantém firme naquilo que você assumiu lá atrás. Então não é o que eu estou sentindo, não. O que eu estou sentindo, vou passar por cima. Mas eu tenho um compromisso aqui, ponto. Não é fácil. Não é nada fácil. Mas é isso, né? Isso é aliança, de fato. Essa é a aliança que Deus nos ensina. Nada fundamentado em emoções, mas em palavras, em atitudes e ações. Pastor Fabrício, aí nós vamos entrar numa outra questão, que é um tema aqui que a gente já colocou para abordar nesse bloco, que é a questão do autoconhecimento. Porque para fazer isso, você precisa se conhecer. Exatamente. Porque senão a gente cai naquela história do voto de tolo, né? A pessoa vai prometer, vai falar muita coisa, mas coisa que ela sabe que não pode cumprir. Então, se ela se conhecer um pouquinho, ela vai ter esse freio, né? Exatamente. Como é que nós vamos falar dessa questão de autoconhecimento aqui, pastor? Então, olha, é também uma questão fundamental. Como você disse aí, se eu não me conheço, eu vou investir como? Como é que eu vou lidar com a minha ansiedade se eu não sei a raiz das ansiedades? Por exemplo, assim, a grosso modo,
Quando é que eu fico ansioso? Quando eu tenho a impressão, ou de fato perdi o controle de algo ou de alguém. Eu quero controlar algo, não posso controlar algo, mas quero, fico ansioso. Eu quero controlar alguém, não consigo, mas quero, fico ansioso. A ansiedade é um sofrimento, consequência de incertezas. Eu só fico ansioso quando eu estou incerto acerca de alguma coisa. Por isso que o convicto, ele não é uma pessoa ansiosa. Porque ele tem certeza. Ele está convicto em relação a algumas coisas. Já que falamos em relacionamento, tem gente que vive insegura dentro do relacionamento. Por quê? Porque ela é incerta. Ela não confia. Ela não sabe, será que isso, será que aquilo? Então essa incerteza gera ansiedade. E quando isso não é combatido, teremos mais cedo ou mais tarde mais um relacionamento naufragado. Então o autoconhecimento vai me levar a olhar para dentro de mim e eu vou dizer assim, olha, eu tenho que parar com essa ciumeira aqui. Eu tenho que parar com essa mania de ficar falando as mentirinhas aqui. Olha, eu tenho que parar com esse negócio. Toda segunda-feira eu fico arrasado, eu fico para baixo. Eu tenho que parar com essas coisas. Eu tenho que ir vencendo isso. Eu tenho que ir dominando isso, reconhecendo que tenho, identificando e combatendo. É igual a gente faz com a enfermidade, né? Apareceu aquela dor, você não sabe o que é, então identifica-se qual é a fonte daquela dor, a origem da dor. Então temos aqui um problema. E agora? Este remédio para este problema. Assunto encerrado. O autoconhecimento tem essa função. Eu vou olhar para dentro de mim, vou identificar as minhas deficiências, combatê-las e resolvê-las. Pastor, mas quando a gente fala disso, eu fico imaginando que é uma dificuldade, e a gente já falou disso, que é do ser humano, de sempre passar para alguém, como é que ele vai fazer isso sozinho? E a partir do momento que você se conhecer, como é que o ser humano hoje vai conseguir olhar e identificar o seu próprio problema? Então, pelo menos por dois caminhos. Número 1, ouça o que dizem que você é. Mas daí vão falar que é mentira, pastor. Alguém, olha, você é muito chato. Ah, essa é a intriga da oposição. Será que eu sou chato mesmo? Eu vou observar. Não é só a mulher que está falando, não. Ó, você não confia em ninguém. Será que eu sou assim? Esse é um ponto. Eu vou começar a considerar o que andam falando de mim com frequência. Pode ser que eles tenham razão. E número 2, a palavra de Deus, que é o espelho, vai mostrar as minhas imperfeições. É como disse lá atrás. A Bíblia diz, olha, você tem que perdoar. Ah, não, perdoar é muito difícil. Ainda mais o que aquele fulano lá, o que ele me fez, francamente. Então, a Bíblia diz para você perdoar. Você não consegue, você tem um problema. Essa é uma deficiência que você tem. O que eu faço? Aplique a palavra de Deus nessa deficiência. Você quer ver um exemplo? Outro dia eu falei, me perguntaram assim, pastor, mas e a ansiedade, como é que eu resolvo? E a minha esposa estava perto, né? Eu falei para a pessoa assim, não fica ansioso. A pessoa falou assim, francamente, né? E a minha esposa disse assim, mas essa é a resposta que se dê? Eu falei, então vamos pegar o que Deus nos responde acerca disso? Aí você pega lá, Filipenses capítulo 4, né? Paulo dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, ponto. E o que mais? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, mas como é que eu faço isso? Pega aquilo que está deixando você ansioso, apresenta para Deus em oração, em súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os seus sentimentos e os seus pensamentos em Jesus Cristo. Você vê que é uma atitude drástica para comigo mesmo. Então, não tem muita manobra, é prático, é chegar e fazer. Então, se a Bíblia diz, não fique ansioso, eu não tenho outra saída, senão não vou ficar ansioso. Eu vou pegar isso aqui, vou pôr na presença de Deus e vou dizer para mim, não vou ficar ansioso. É uma atitude que eu vou tomar, é uma decisão que eu vou tomar. E isso é confronto. Mas nem sempre eu quero vencer os meus sentimentos e as minhas emoções. Você acredita que tem gente, Zeca, que gosta de ser triste? Acredito. Eu conheço gente que ela acostumou a ser triste. E quando ela não está triste,
Aí fica triste. Porque acostumou, parece que faz parte dela. E por que isso agora é parte dela? Ela não era assim. Porque algo aconteceu, a tristeza chegou, ela não combateu, aquilo foi assumindo um lugar maior no seu ser, daqui a pouco passa a ser parte daquela personalidade. Aí não temos um caráter nesse aspecto, temos só personalidade. E ela não era daquele jeito, agora ela é. Ela já está agindo como uma pessoa triste, ela não combate isso, assume o papel. Quando não diz assim para os outros, eu sou muito triste. E não combate. Cadê a reação para isso? Tem que reagir a isso. Mas você não tem reação. Pastor, partindo dessa perspectiva aqui de atitudes, né, de escolher confiar, de amar, de tudo isso ser uma atitude, o pastor é adepto da ideia de que a gente escolhe, então, fazer essas coisas? Por exemplo, eu escolho amar alguém. É uma escolha do ser humano? O amor propriamente dito, sim, é uma atitude. Não, tirando o amor. Não, sim, não apaixonar-se por alguém. O amor relacional, assim, sexual, não, mas o amor. Sim, é uma escolha. É uma escolha. É uma atitude. Tanto é, uma das provas é essa do versículo lá que a gente já falou de Mateus 5. Quando Jesus disse, ame os seus inimigos, é uma atitude. Não é assim, eu escolho não amar. Não tem essa opção. Você tem que amar. Então, o amor, ele é de fato mesmo, é uma atitude. Eu posso amar. E isso muitas vezes, mas eu não estou sentindo, eu tenho uma raiva dele. Então, você tem uma raiva dele, você passa por cima dessa raiva aí e tenha boas atitudes, né? Não precisa ter bons sentimentos, mas tenha boas atitudes. Sim, talvez essa questão seja o grande diferencial aí que a gente precisa estar atento. Jesus foi traído por Judas e chamou Judas de amigo. Sim. Amigo, aqui viesse. Jesus foi sarcástico? Não, ele foi sincero. Jesus era amigo de Judas, Judas que não era amigo de Jesus. E ele amou até o fim. Atitude. Né? Até o último momento. Pastor, como é que a igreja reage nessa questão do autoconhecimento? Porque às vezes eu vejo assim, fica muito naquela perspectiva da autoajuda, de um sentimentalismo, isso não é bíblico, isso não é prática de fé e tudo mais, de teologia. Do autoconhecimento, você diz? Do autoconhecimento. Como é que o irmão enxerga a reação da igreja nesse sentido? Então, eu acho que aí há uma certa confusão, porque assim, quando se fala em autoconhecimento, automaticamente já se transfere para a autoajuda, que está aí, o mundo está cheio, né? Uhum. Aliás, esse livro mesmo, tem gente que chama de, é um coach gospel, um coach cristão. A intenção aqui é levar o indivíduo a vencer aquilo que ele identifica como um problema que ele tem. Agora, a autoajuda, ela tem a sua eficácia no indivíduo, ou seja, cientificamente já se comprovou que certas atitudes vão gerar benefícios para o indivíduo, mas não para o coletivo. A fé, ela gera benefícios para um todo, ainda que partindo de uma pessoa. Então ela é sobrenatural. E o autoconhecimento vai fazer exatamente isso, que eu derrube as barreiras que a minha carne me impõe para que o meu espírito flua e eu possa exercer uma fé tal capaz de mudar a minha vida e das outras pessoas. Eu não sei se seria, pastor, o irmão pode até me ajudar, o exemplo de Davi, e assim, numa resposta mais rápida, nosso tempo já vai passando rápido. Quando ele é alertado pelo profeta Natan, do erro dele, ali parece que Davi tem um autoconhecimento. Agora eu sei quem eu sou. E aí depois vem toda a confissão, arrependimento, os salmos que ele escreve. Então, a partir daquele start que o profeta deu nele, ele fez uma reflexão dele. Porque até então ele não tinha feito. Não. Até ali a visita do profeta Davi não tinha. A ficha caiu com Natan. E foi ali que ele teve esse autoconhecimento. Então, quando você vai ler Salmo 51, Salmo 42, tudo o que Davi fez depois, aí você vê que é um homem que se conhece. Exatamente. Aliás, o salmista mesmo disse que quem conhecerá os próprios erros? Então, muitas vezes, no anseio de atingir um alvo, eu passo por cima de princípios, eu violo regras, eu tiro Deus da minha frente porque eu tenho um alvo a ser atingido. Mas quando eu chego, concluo aquilo e vejo então que foi uma loucura que eu fiz,
aí a ficha cai. Aí então é que vem o arrependimento. E graças a Deus que temos um Deus que perdoa, né? Então, eu volto, eu considero os meus erros, olho, assumo que foi um erro, assumo que foi um pecado e mudo o meu caminho. Eu me converto daquele caminho. Então, isso é trajetória nossa, né? O tempo inteiro, infelizmente. O tempo inteiro. Sempre se convertendo de alguma coisa. Sempre uma mudança de mente, né? Uma metanoia. Muito falado hoje em dia o termo grego aí. Eu sempre mudando de mente, porque a ficha caiu. Poxa, esse caminho aqui não é legal. Isso que eu fiz não está certo. Então a gente vai mudando. Vai transformando, e eu acho que essa que é a grande questão do evangelho, é você sempre se transformar, né? A igreja reformada sempre se reformando, Exatamente. né? Se transformando e graças mudando. a Deus por isso. Exatamente. É graças possível a mudar. Deus por isso. Amém, muito bom. Então algumas reflexões do pastor Fabrício Costa. Pastor, infelizmente o nosso tempo passa muito rápido. Amém. Nem parece que nós já estamos conversando aqui há 1h30. Verdade. Queria agradecer muito a presença do irmão, foi muito bom Muito recebê-lo. obrigado, viu? Prazer para mim sempre estar aqui. E ainda mais tratando com esses assuntos tão importantes, né? Que dizem muito até para a gente mesmo. Então, para mim foi um prazer. Agradeço demais. Você e toda a produção, né? Muito obrigado, uma benção. É sempre uma alegria recebê-lo, pastor, porque além de uma conversa agradável, a gente consegue voltar a nossa mente para as coisas que são sérias e realmente objetivas. Essa é a nossa ideia aqui. É oferecer a quem nos assiste uma questão prática de você poder transformar e refletir sobre a sua postura, que eu acho que esse é o grande objetivo do evangelho, é ter esse confronto, esse espelho, né? É isso aí, que o irmão falou. E eu acho que essa é a grande questão da palavra de Deus, mostrar quem nós realmente somos, os nossos erros. Isso aí. E eu imagino que a fé inteligente também tem esse objetivo. E por isso o livro Muito Prazer, Eu Sou Você, né? Você vai ter um encontro com o seu eu profundo, conhecendo-se. Sim, com certeza. Eu vou mostrar aqui de novo, pastor, o livro, e já vou aproveitar então para passar os contatos, inclusive do próprio livro, se você tiver interesse e quiser adquirir e quiser conversar mais sobre isso, você entra no site que tem o nome do livro, né? Muito prazer, eu sou você.com.br. Nós estamos mostrando aí, ó. Você entra no site e você lá vai ter todas as informações sobre o livro, como adquirir e tudo mais. É uma das formas de você já prestigiar o trabalho do pastor Fabrício, que com certeza no livro outras dúvidas que ficaram aí do nosso bate-papo poderão ser esclarecidas, tá bom? Então tá lá. Muito prazer, eu sou você.com.br, tá bom? Além disso, você pode mandar um e-mail também para o pastor Fabrício, para repercutir um pouquinho mais sobre o nosso tema aqui, das dúvidas que com certeza ficaram aí com você. Até sobre o projeto também, né? O Examine-se. Se quiser aplicar na sua igreja, esse seminário dentro desse contexto emocional. Legal, muito bacana. Então, todas essas dúvidas você manda lá no e-mail fabriciotcosta@bol.com.br fabriciotcosta@bol.com.br ou também lá no site da igreja, né, www.batistaremicão.com.br batistaremicão.com.br. Nesses contatos aí você encontra o pastor Fabrício Costa, tá bom? Muito obrigado, pastor, novamente pela visita, foi muito bom recebê-lo. E para você que nos acompanha até agora, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Mas antes da gente encerrar o Temas Bíblicos de hoje, 2 recadinhos super especiais para você. Primeiro, do nosso canal lá do YouTube, onde você pode rever toda a nossa programação. Inclusive, durante a semana, essa entrevista já vai estar lá à sua disposição, tá bom? Você pode rever ou mandá-la, de repente, para alguém que não viu. Você manda o link ali pelo WhatsApp, pelo Facebook, é muito fácil. Não é só o Temas Bíblicos, todos os programas da casa estão à sua disposição. E também o nosso perfil no Instagram, onde você segue o nosso perfil e fica sabendo de tudo que vai acontecer na nossa programação antes. Vídeos, fotos dos bastidores, é super legal. Segue o nosso perfil lá no Instagram também, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Que essa semana seja uma semana abençoada na sua vida e que você possa pegar todo esse conhecimento que você teve e colocar em prática aí. Com certeza isso vai transformar muito, mas muito a sua vida também. Deus abençoe, um grande abraço e até domingo que vem, se Deus quiser.